Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse podcast. Meu nome é Samuel Mencken e nesse podcast você tem o passo a passo que você precisa fazer para alcançar 100 matrículas, 100 alunos matriculados. Se é isso que você está buscando, fica comigo que hoje, o tema de hoje é bônus. E bônus ele faz parte da oferta, daquele momento onde você propõe para um aluno, um futuro aluno, a condição dele se matricular. E nessa hora, muita gente deixa de fazer uma coisa importante, que é estruturar a oferta. Eu converso com uma dezena de pessoas por dia, parei um pouquinho por causa da pandemia, eu saí do fitness, mas voltando, eu converso e eu pergunto, e aí, mas como que é essa campanha? E como que é essa estratégia? O que você está buscando? E as coisas que chegam para mim, normalmente elas estão baseadas em desconto. E o bônus é o contrário do desconto. O bônus é você acrescentar mais coisas, até mesmo para você conseguir cobrar um valor maior. Simples assim. Então pensa comigo. Bônus, ele está presente no último processo de todos. Então o primeiro processo, principalmente se você for usar marketing digital e conteúdo, o primeiro processo é você alcançar mais pessoas. Então a gente faz uma espécie de distribuição de conteúdo. Você precisa alcançar mais pessoas, as pessoas precisam te encontrar. Você precisa influenciar outros círculos de influenciar outras pessoas fora do seu círculo de influência. E eu já dei vários exemplos sobre isso. Eu vou falar um pouco mais, mas essa é a primeira etapa. Segunda etapa, você precisa em algum momento convidar essas pessoas e cadastrar essas pessoas para uma conversa. Pode ser para uma conversa 1 a 1, do tipo agende uma aula experimental, a gente pode conversar sobre isso em outros dias, sobre aula experimental. Pode ser uma conversa de um para muitos, por exemplo, num grupo de lançamento. Inclusive, recentemente, há 2 semanas atrás, a gente fez um grupo de lançamento para várias academias e alguns dos resultados mais expressivos, por exemplo, foram do Rodrigo e da Camila. O Rodrigo fez 16 matrículas em um único dia de planos anuais. No que eu conheço de academias tipo boxe, crossfit, academias de pequeno porte, microacademias, você matricular 16 planos num único dia é bastante. O faturamento do Rodrigo bateu uns R$32 mil altos, não lembro agora especificamente. Da Camila, ela fez 28, olha isso, 28 matrículas em um único dia. Eu vou falar mais disso dentro dos conteúdos. Amanhã mesmo eu vou fazer uma masterclass, não sei quando que você está ouvindo esse episódio, mas amanhã, 14 horas, deixar o convite aqui. Tem 16 pessoas ao vivo, 17 pessoas ao vivo. Eu quero deixar um convite porque amanhã, 2 horas da tarde, tem uma masterclass onde eu vou explicar toda essa estrutura que eu venho desenhando aqui. E essa masterclass ela é para as pessoas que já estavam comigo nesse mês de outubro, fizeram um teste e agora a gente vai abrir vagas para novas pessoas que queiram implementar isso esse ano ainda. Tá bom? Esse é um projeto para 2021, mas a gente está fortalecendo a turma ali. Bom, Camila matriculou 28 alunos em um único dia. E eu vou explicar isso de forma mais estruturada. Então, nessa quinta-feira, dia 5 de novembro, às 14 horas, o link está na minha bio, no meu perfil. Você vai lá, linka, cadastra e entra nesse jogo. Amanhã você vai ter acesso a tudo isso de forma gratuita. E se você quiser depois ter um programa mais avançado, você me chama e a gente faz essa imersão junto ainda em 2021. Agora, o que faz, por exemplo, a Camila matricular 28 alunos? O que fez, Ela matricular 28 alunos em um único dia. Pensa nisso. Um único dia, 28 alunos. E se eu não me engano, foi no plano trimestral, tá? O ticket médio dela é baixo, mas ficou ali em R$5.600, R$5.800 em um único dia. Ela disse que foi o melhor mês da academia dela. E tudo isso, esses dois estudos de caso têm em comum a forma que eles fizeram toda a jornada nesses passos que eu falei, distribuição, cadastramento, captação e conversão, mas principalmente na oferta. Como que eles desenharam uma oferta com bônus que fizesse sentido para as pessoas pagarem e tomarem a decisão naquele dia. Então tudo isso é uma estrutura conhecida e que eu uso bastante como lançamento. E aí a gente traduz essa estrutura para o fitness e fica muito mais fácil você gerar matrículas. Sabe por que fica mais fácil? Porque ninguém está fazendo. Essa é a real. É muito mais fácil se você começar a colocar esses bônus hoje, porque ninguém faz.
Então, o que seriam os bônus? Vamos entender essa parada. Ó, existe um jeito que, primeiro, antes de falar exatamente o que você precisa fazer, existe um jeito que você corre o risco. Se você fechar essa live agora e sair fazendo sozinho, a parte intuitiva da nossa cabeça, ela soa como assim, ó. Se eu colocar mais bônus, vai parecer que é melhor. Se eu colocar uma lista enorme de bônus, vai ser mais fácil vender. E nem sempre. Existe uma chance que se você quer colocar muitos bônus, esses bônus acabam ficando muito fracos. Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar 3 exemplos. Vou dar um exemplo da Box, da CrossFit 9 de Julho, Box que eu fundei e participei até 2017. Depois, vou dar um exemplo de como o Rodrigo e a Camila fizeram isso agora. E vou dar um exemplo ainda do mundo online. Às vezes você está com um trabalho para atender, né, uma consultoria online, um negócio que você atenda as pessoas no modo online e é mais fácil dar bônus online, tá bom? Então segura essa. Cuidado em achar que bônus mais melhor, não é necessariamente assim. E cuidado com isso porque você tende a colocar bônus muito fracos. Nessa live, nesse podcast, eu vou falar exatamente os bônus que você deve se preocupar em fazer. Mas primeiro, deixa eu contar como foi lá na 9 de julho. O que eu já sabia naquela época? A gente fundou a 9 de julho em 2013, eu já sabia alguma coisa. E ó, a oferta, como que a gente pode dizer isso? A proposta comercial da CrossFit 9 de julho, que é a famosa tabela de preço, ela é muito interessante. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, 2013 eu já pensava nisso. O primeiro bônus que a gente oferecia ali era um bônus referente, primeiro bônus era um bônus referente ao Open Gym. O que era o Open Gym? Tinha os horários das aulas, eu acho que a gente tinha umas 8 aulas por dia, e tinha um horário do almoço, onde as pessoas podiam ir lá e praticar. Praticar meio que o que quisesse. Chega aí, pratica o que você quiser, e esse bônus estava lá liberado. Eram 2 horas de trânsito livre na academia, que não era uma coisa normal entre os boxes. Segundo bônus que a gente colocava lá, a gente falava que o sábado, nós tínhamos 2 aulas no sábado, uma de levantamento de peso às 10 horas da manhã e uma coletiva, um Team WOD, né? um aulão às 11 horas. E a gente também trazia isso como bônus. Então, por exemplo, a pessoa comprava, o plano que ela comprava era de 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, tá bom. Só que quando a gente apresentava isso para ela, ela via que ela podia aparecer todo dia no horário do almoço, que era o Open Gym, ponto. E segunda coisa, ela tinha um 4º treino na semana, que era no final de semana. Só que isso era trazido especificamente como bônus. Tipo, ó, tá aqui, esses são seus bônus, ponto. Então isso eu acredito que ajudou muito, e eu acredito porque eu fiz muitas propostas, né? A gente matriculou algumas centenas de alunos lá entre 2013, setembro de 2013 até julho de 2017, enquanto eu participei. Então, mas centenas. E imagina só, o que faz uma pessoa tomar a decisão? É você ajudar ela a estruturar o processo decisório na cabeça dela de um jeito que vale a pena. Ela tem que olhar e falar, nossa, R$300 por isso aqui, com mais esse bônus está valendo a pena. Show! Só que naquela época eu não tinha testado tanta coisa ainda. E aí hoje eu tenho testado mais. E aí deixa eu falar aqui o exemplo. O que a gente fez com esse caso que eu vou contar amanhã na Masterclass da Camila e do Rodrigo? Rodrigo matriculou 16 pessoas num plano anual, em um único dia, faturando mais de R$32 mil. O que aconteceu ali? A gente estruturou uma oferta. Uma oferta, ela começa. O que é esse programa? Como funciona? Como não funciona? Quando funciona? Onde funciona? Coisa e tal. Só que quando a gente vai estruturando uma oferta para ser apresentada, e que nas academias, na maior parte das vezes, é só preço, a gente traz ali outros elementos. E aí, por exemplo, quando eu fui montar isso junto com a Camila, junto com o Rodrigo e com um grupo de pessoas que estavam nessa imersão, ficou claro o seguinte: a gente precisa pensar em bônus que faça sentido para esse aluno. E, mais uma coisa, que não tome o seu tempo ou não leve o seu dinheiro. O que eu quero dizer com isso? É normal a gente querer dar algum bônus que é limitado, sei lá, vou dar uma garrafa de bônus, mas para comprar essa garrafa eu gasto R$50. Vale a pena? Às vezes vale, às vezes não, eu tomaria cuidado.
Então a gente criou uma estratégia ali de bônus, que para mim é a estratégia principal, de colocar, por exemplo, primeiro bônus de reencontro, né? Pô, primeiro bônus, a aula do sábado. Pode parecer besteira, mas se você vende que a pessoa pode vir 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou mesmo a semana inteira de segunda a sexta, você fala, e os sábados também você tem acesso. Tal hora a gente dá aqui aulas especiais. Só de você fazer isso, você já trouxe um reencontro. E o sábado numa academia é uma coisa muito legal. Agora, se sua academia não vende isso, o que você pode criar de reencontro? Você pode fazer uma aula especial. Simples assim, você pode ir lá e falar, uma vez por mês nós fazemos uma aula especial no parque. Olha só, juntando com algumas ideias dos outros dias, uma vez por mês nós fazemos uma aula de corrida. Uma vez por mês nós fazemos uma corrida e se você é aluno da academia, você não vai ter nenhum custo para participar dessa corrida. Simples assim. E além de não ter nenhum custo, uma vez por mês nós fazemos um aulão. A gente fazia muito isso também, que era o aulão de aniversariante. E aí as pessoas podiam trazer amigos, né? Imagina uma corrida. Uma vez por mês a gente faz um evento onde todo mundo se encontra e você como aluno da academia, você como meu aluno, tem esse benefício. Pensa aí, se não tem como a gente fazer uma vez por mês alguma coisa que gere para a pessoa a percepção de que ela está ganhando muito mais fazendo aquilo do que em qualquer outra academia. Fazendo aquilo tomando aquela decisão do que em qualquer outro projeto. Esse é o primeiro bônus que a gente pensou lá para o Rodrigo e para a Camila que tiveram esse resultado. Então assim, às vezes eu falo, põe o bônus. Mas se a pessoa não põe, é mais difícil. Assim como garantia, mas não é o assunto aqui hoje. Olha só. Segundo tipo de bônus, marca aí. Primeiro tipo de bônus, o reencontro. Fala, Takao, doutor Iamoto. Takao vai estar aqui hoje. Lorena, bom dia, meu amor. Seguinte, vamos lá, vocês cortaram meu raciocínio. Segundo tipo de bônus. Primeiro, um reencontro. Tenta marcar, ou vai ser toda semana, no aulão do sábado, ou vai ser todo mês, um aulão especial, ou uma corrida. Busca isso para você. Depois eu vou falar do mundo online, como você pode também trazer isso online. Segundo tipo de bônus, alguma coisa que complemente. O que é complementar? Sinceramente, eu não acredito que você, sua academia, seu box, não conseguem fazer tudo que uma pessoa precisa. Se você parar para pensar, é isso, ele vai buscar mais coisas fora para complementar aquilo que traz ali o projeto todo. Por exemplo, nutricionista. Uau! O quanto comum é uma pessoa precisar de um nutricionista quando ela começa a fazer atividade física. Então pensa se você não tem algum bônus que complemente isso. Que complemente normalmente uma fraqueza sua. E a gente vai falar mais sobre isso, principalmente no online. Mas o que seria complementar? Hoje, com a Camila e com o Rodrigo, deixa eu pensar o que eles ofereceram aqui. Normalmente eu acho que foi coisa de nutrição mesmo. O Rodrigo eu não tenho certeza, mas a Camila eu tenho quase certeza que foi coisa de nutrição. Ela tem a irmã dela, nutricionista, coisa e tal. Ia ganhar algum tipo de acompanhamento, algum tipo de, avaliação física, qualquer coisa nesse cenário. E muita gente gosta de cobrar por isso logo de cara. E aí você cria uma barreira maior ainda para o seu aluno, né? Imagina. Não, você vai pagar mensalidade, você vai pagar isso, você vai pagar aquilo e ainda tem uma avaliação aqui para você pagar também. Não, dá ela de bônus, pelo menos na primeira matrícula. Mais simples assim. E o terceiro bônus é um bônus que tende a gerar urgência. Isso, se você faz uma campanha de um dia, ele vale muito a pena porque a urgência que você desperta ali é justamente uma urgência de tomar a decisão, porque ali sim você teria algum desconto. Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoas como o Rodrigo e a Camila conversam comigo todos os dias e quando eu vou perguntar qual que é a estratégia usada, como que você está oferecendo, não sei o quê, elas trazem uma coisa do tipo, não, eu fiz aqui uma campanha de 15% de desconto. Essa é a última coisa e essa é a última coisa colocada dentro dos bônus ainda. Porque você não vai falar do desconto sem antes falar do bônus que reencontra todo mundo, do bônus que complementa uma fraqueza, porque só aí você vai chegar no bônus que desperta uma urgência, por exemplo, dando um desconto. Essa urgência pode ser também por unidades limitadas.
Então, às vezes, você não quer trabalhar com desconto, mas você pode criar um bônus que tenha unidades limitadas. Seja, por exemplo, uma avaliação física, seja aulas particulares. Então, você vai ter 3 aulas privadas, se você tem uma academia com aulas em grupo, com aula com trânsito livre e tudo mais, você fala, pô, você tem a chance de fazer aqui 3 aulas particulares com o professor só para você se acostumar com a parada toda. E não é incomum que muitas vezes as pessoas fazem essas aulas, depois elas se interessam até por saber como funciona para ter um trabalho com o personal. Então é normal, tá bom? É normal, ó. Bônus de reencontro, bônus de complemento e bônus de urgência. Urgência ou é um desconto, que a limitação está no horário para a pessoa assumir aquele compromisso e ter acesso àquele desconto. Numa campanha de um dia dá muito certo, muito certo. E pode ser também, se você não quer dar desconto, você pode usar alguma coisa limitada. Se você não tem personal para fazer, depende de hora, você pode, por exemplo, dar uma camiseta, dar uma garrafa, eu não sei se ia funcionar muito bem, mas uma camiseta. Tipo, a gente vai dar uma camiseta mas para os 50 primeiros. Ou a gente só tem 50 camisetas. Ou uns kits, sei lá, você faz aí qualquer coisa, mas deveria ter um bônus legal. Por que eu estou falando tudo isso? Para acabar com a chance de você se posicionar só dando desconto. Tipo, campanha, 10% de desconto. Tem uma nova campanha aqui, 15% de desconto. Só esse mês você paga R$1,99. Não funciona bem assim. Não é só o preço que monta, que compõe a sua oferta. A sua oferta precisa ter outras coisas e uma coisa importante demais é você colocar bônus. E não importa se você é personal, se você tem uma grande academia, se você tem uma pequena academia, se você tem um grupo de corrida, sinceramente, cria esses bônus. Vai ser a coisa mais importante que você vai fazer nesse processo. O bônus nessa organização de oferta, normalmente ele vem junto com uma garantia e aí é uma conversa para outro podcast. Mas Takao falou aqui, deixa eu ler o que ele trouxe. Vamos lá. Eu, na época do box, tinha um super projeto para o plano anual. Avaliação física a cada 3 meses, ganha shorts, camiseta. E Takao, provavelmente funcionava, né? Provavelmente funcionava. Quando você agrega mais valor, e aí é o famoso, né, agregar mais valor. Mas se você trouxer isso em forma de bônus, tipo, você entrando nessa proposta, entrando nesse plano, entrando nesse pacote, nesse programa, você tem um bônus aqui, que é ter a cada 3 meses, por exemplo, a avaliação física. Ou você tem um bônus aqui que é participar de uma aula de uma turma de corrida. Você tem um bônus aqui que é todo mês fazer um grande encontro assim. Você tem um bônus aqui que é ter as aulas aos sábados, assim. E às vezes essa aula pode ser vendida à parte. Eu não sei bem como funciona, mas funciona. Você põe ali o que você entrega no seu programa especificamente e o que você está entregando a mais como bônus. Lembra, um primeiro bônus que gera um reencontro, segundo bônus que complemente e um terceiro bônus que desperte a urgência. E no online fica mais fácil ainda. Vou dizer como poderia funcionar no online. Deixa eu tomar. No online você vai fazer o seguinte. O primeiro bônus de complemento no online é muito massa. Porque basta você oferecer uma conferência. Vou dar ideias aqui para online, tá? Segura essa. Primeira coisa, oferece uma conferência mensal. Tipo, todo mês nós temos uma conferência com palestrantes, com 3 palestras de especialistas convidados. Isso acontece online, né? Acontece numa sala virtual do Zoom e você, quanto aluno, tem acesso a essa. E pode ser uma conferência sobre saúde, pode ser uma conferência sobre emagrecimento, pode ser até uma conferência sobre habilidades específicas. Se você tem um box, por que não? Na época a gente precisava o quê? Chamar o especialista para ir até o box para ensinar alguma coisa sobre ginástica. Hoje, eu aposto com você que algum especialista deve estar fazendo essa mesma apresentação de base da ginástica, ou do levantamento de peso, ou da corrida, ou de qualquer coisa. Essa mesma apresentação online. E que fácil. Você chama pessoas e fala, tal dia, no dia 18, a gente vai ter pelo Zoom uma conferência. Eu sempre busco contar a história do aluno do mês, né? Entrevistar um aluno, entrevistar 10 alunos, não sei, e trazer 2 especialistas. Esse mês eu queria muito ter um médico nutrólogo para falar sobre isso, e eu estou buscando alguém da parte mais técnica. Você está a fim de participar? Imagina, o cara faz uma palestra virtual, simples assim.
Todo mundo se acostumou com isso, ó, uma vez por mês, bum, acabou. Você só se organiza a agenda uma vez por mês, você entrega um bônus que só o bônus, imagina, 3 palestras ou 2 palestras e entrevistando um aluno ali, contando a história dele, de como foi esse mês, sei lá, alguém que foi o aluno destaque do mês ou qualquer coisa assim. Pode até entrevistar mais de um aluno. Segundo bônus no online. Então você fez um bônus de reencontro, essa aqui só foi uma ideia. Mas é uma ideia que já funcionou, está super validado, tem gente fazendo. Principalmente quando são programas mais específicos, do tipo de emagrecimento. Aí, pô, sensacional. Segundo tipo de bônus no online, um bônus complementar. Pense o seguinte, o que pode complementar? Voltando na ideia do emagrecimento, ou até mesmo nessa coisa das conferências, imagina que você fala a pessoa que ela vai ter acesso a X conferências. Eu tinha um projeto antigo disso, chamava Escola CF9J. Lá da CrossFit 9 de julho a gente chamava Escola CF9J, só que era presencial, né? Hoje está muito mais fácil. Hoje está muito, muito mais fácil você conseguir trazer essas pessoas para uma atividade como essa, online. Bom, segundo bônus online, você precisa complementar. E o que pode ser complementar e online? Bom, muito simples. Você vai ter coisas mais replicáveis. Então não é incomum que você tenha, por exemplo, um livro de receita, né, ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo que você tenha uma consulta online com um nutricionista, né, que você possa ter ali alguma coisa com um nutricionista. Quer ver uma coisa complementar que é muito massa também? Eu dei uma ideia de você entrevistar toda semana um profissional da saúde, até mesmo um nutricionista, para falar, sei lá, sobre emagrecimento, se for sua linha de trabalho. Imagina se toda semana você entrevista essa pessoa, só que a gravação dessa live, ela fica só disponível para os seus alunos. E aí você disponibiliza ali várias e várias lives com diferentes temas, com os nutricionistas da sua cidade, da sua região. E o que você fez com isso? Você agregou muito valor. Você pode, por exemplo, você pode disponibilizar planilhas complementares. Então, eu dou aqui treinamento, minha academia funciona assim, assim, assim. Por que não pegar uma planilha de corrida, pelo menos de introdução à corrida, com uma sequência de 6 semanas, ou de fortalecimento do core, dos abdominais, ou uma planilha, um Instagram, eu tinha isso antes, eu tinha um Instagram de 30 dias de Tabatas. Tabatas é um treino de alta intensidade intervalado e a gente fazia 30 dias disso, 2 Tabatas por dia, tinha um Instagram fechado e ele era bônus. Olha que louco, bônus. Tipo, deixava lá, tipo, ó, quem é aluno tem direito a isso. E os alunos tinham mais outros bônus, tinham planilhas e coisa e tal. Mas pensa nisso, como é simples você complementar uma coisa no online. Inclusive, se você agora passou pela pandemia e produziu alguma coisa, ou seja, você pode ter dado um monte de aula no Zoom, tá tudo bem. Mas vamos supor que você deu um passo além, você produziu uma sequência de treinos de abdominais, uma sequência de treinos de fortalecimento, uma sequência de treinos de corrida, não sei. Você fez alguma sequência, sejam 6 treinos, 12 treinos, 20 treinos, não importa. Mas você tem essa sequência, você pode dar isso de bônus também, beleza? Então, marca aí, ó. Ideias, eu falei sobre ideias do mundo presencial, ideias para você colocar, que a Camila e o Rodrigo colocaram, tiveram aqueles resultados, e agora algumas ideias do mundo virtual. E a mesma coisa, no mundo virtual, né, você vai fazer isso online, a mesma coisa vale. Você só precisa ir lá e colocar, por exemplo, essa sequência. Você monta a sua proposta, a sua oferta pensando, pô, eu vou oferecer um plano assim ou um programa assado. Como funciona? Tantas vezes por semana, você tem um grupo especial, assim, assim, assim. Quando funciona? Começa tal dia, termina tal dia, dura 3 meses, dura 1 mês, dura 21 dias, não importa. Você descreve tudo com clareza e ao invés de ficar apostando só em preço e falando, desconto de 15%, desconto de 20%, desconto de R$50, qualquer coisa assim, você empilha bônus e você não precisa de muitos. Como eu disse no começo, existem bônus que, quando você coloca muitos bônus, parece que você está inseguro e aí você coloca muitos bônus fracos demais para parecer muito, mas aquilo gera uma confusão. Principalmente nesse segundo bônus complementar,
existe uma chance de você querer descrever tudo. Se você vai entregar planilha, e-book, lista, receita, aí você quer entregar ali, você põe bônus 1 ao bônus 12. E eu sei que algumas pessoas no mundo fazem isso, mas na minha opinião técnica, né, e nada de certo ou errado com isso, gera mais confusão do que confiança. Você pôr uma lista de bônus enorme. Bem, quem está acompanhando aqui, além do Tacal, alguém mais já experimentou dar bônus para agregar valor, para empilhar isso e ver o quanto a pessoa sente que, nossa, isso aqui vale a pena, caramba, a decisão fica mais fácil. Alguém já experimentou por bônus? Escreve aí, vamos ver se alguém já experimentou ou faça a sua pergunta. Eu estou aí, mais 5 minutinhos, consigo responder algumas perguntas e a gente vê isso. E lembra, se você coloca bônus estratégicos, um primeiro bônus que gera a sensação de reencontro, inclusive em inglês isso chama Return of the King, é um nome estranho, né? O retorno do rei, mas é basicamente para a pessoa sentir que aquele bônus ele teria um valor único, um valor sozinho melhor do que o próprio programa, do que a própria mensalidade. Bônus é o poder. Faça isso, tá? Faça isso. Cria essa percepção, vai ficar muito mais fácil. Isso está dentro da estratégia, do método, seja lá como for, que eu venho aplicando com essas pessoas e os resultados falam por si só. Cada vez mais eu vou trazer mais e mais e mais resultados de pessoas que fizeram ou uma campanha de um mês ou uma campanha de um dia e tiveram grandes resultados. Aí você vai poder entender mais ou menos, às vezes, o que você está deixando de aplicar e que quem aplica gera suas matrículas e está na jornada aí de buscar as 100 matrículas. Fica atento para isso, tá bom? Vamos lá. Bônus, 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 bônus. Decisão. Decisão sempre o processo de decisão vai ser um processo de avaliar se vale a pena, né? Então a pessoa olha e fala, será que vale a pena ou não? Se você só fala do serviço e do preço, é um pouco fraco ainda. Você pode colocar esses bônus tranquilamente, lembra, só três. Um primeiro bônus que reencontre as pessoas, que pode ser um evento mensal, pode ser alguma coisa do tipo, online, offline, não importa. Uma corrida, por exemplo, como eu disse nas outras lives. Segundo bônus, um bônus que complementa, um bônus que faça sentido para as pessoas que estão ali complementarem. Ou seja, eu vou treinar 3 vezes por semana, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Agora você tem uma plataforma com 45 treinos de abdominais diferentes para você fazer em casa. Entendeu? Simples assim. Você tem essa chance hoje de complementar, principalmente usando algum recurso digital, que é um recurso que você consegue replicar, sem problema nenhum. Terceiro bônus, um bônus de urgência. Eu prefiro apostar, aí sim eu coloco o preço, tá bom? Por exemplo, um preço que eu colocava muitas vezes, e acredito que vale a pena, é o bônus de urgência, ele ser alguma condição do tipo, você, começando esse mês, você paga o valor referente ao plano anual, porém sem o contrato do plano anual, só para fazer o primeiro mês para você testar. Mas essa condição é válida até o dia tal. E ponto. Ou essa condição toda é válida até o dia tal. Ou no bônus de urgência, você pode pôr o preço e ainda pode pôr alguma coisa ali. Não, você ainda ganha uma camiseta, mas só são 50 camisetas. Ou você ganha uma consulta com um nutricionista, só que só são 30 consultas, porque o tempo do nutricionista é limitado e a gente fez um acordo aqui de 30 consultas. Tudo isso conta, tá bom? Tudo isso conta, mas cuidado em deixar uma lista muito grande de bônus, deixar os bônus fracos e cuidado em ficar confuso na hora de você explicar para as pessoas. Eu prefiro que sejam só 3 para você lembrar assim, bônus 1, bônus 2, bônus 3. Isso mais fácil da gente lembrar e de não falhar na hora de explicar para alguém. Vou responder a pergunta do Rogério aqui. Sobre a academia, todo mês reunimos alunos para uma aula de corrida na cidade. E todos, pelo menos a maioria, participavam. Show? É isso, Rogério. Bom, eu não sei como está isso hoje na pandemia, né? Dependendo de cada região, está uma loucura. Mas eu acho que vale a pena esperar mais um pouquinho. Mas, se você já tinha o hábito de fazer todo mês, eu acho que esse é o maior desafio das pessoas, né? Todo mês fazer um negócio. Eu faço todo mês uma imersão. Todo mês tem uma imersão. Ponto. E essa imersão, ela dura de 6 a 8 horas no sábado. Ganhar esse hábito não é tão simples assim. Mas pensa se você já tem esse hábito, já tinha o hábito de fazer um evento
Por que não fazer hoje todo mês uma conferência sobre saúde, ou sobre alimentação que seja, ou sobre emagrecimento, sabe? Convidando, cara, você convida um médico, um nutricionista e às vezes uma pessoa mais técnica, você põe ali 3 palestras onde, sei lá, seus alunos, ou você pode até abrir, tá? Você pode até fazer uma grande campanha chamando mais pessoas para assistirem. Uma coisa que antes era meio bizarro a gente ver isso acontecer, né? Porque estava todo mundo vivendo o mundo presencial, inclusive eu. As minhas imersões eram presenciais, olha que louco, né? Eu faço essas imersões há um ano, há um pouco mais de um ano, setembro de 2019. Desde setembro de 2019 eu faço imersões e eram presenciais e aí com a pandemia eu migrei para o online e assim, é muito mais acessível para todo mundo. Pergunta, né? Faça as contas aí, vê se não vale a pena. Você já tem o mais difícil, cara. Você já tem o hábito de fazer um evento mensal. E às vezes agora basta você pivotar isso, né? Você virar isso para o online, reunir 3 cabeças ali da saúde, você faz o papel de host, né? De apresentador, reúne essas pessoas numa sala do Zoom, põe os seus alunos lá para assistir, pode ser por uma tarde de sábado ou por uma manhã de sábado, não sei. Cara, simples, palestra 1, palestra 2, palestra 3. Esse conteúdo fica gravado, depois você pode oferecer, você tem acesso às conferências de saúde aqui com alguns dos maiores nomes, mais especialistas em saúde, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, professores de educação física, que a gente tem na cidade, ou até mais, né? Você consegue ir para longe, né? Você consegue pegar pessoas de qualquer lugar. Mas eu ainda acredito que dependendo da sua cidade, vale a pena você focar. Às vezes você pode trazer um convidado de fora, mas você foca mais nas pessoas da cidade. Porque quando você faz um trabalho de parceria assim, essas pessoas que vão fazer a palestra, que são da cidade, elas tendem a divulgar também para elas serem reconhecidas e elas alcançarem mais pessoas, tá bom? Conta com essa possibilidade. Não é difícil, na verdade é muito simples. E, cara, se você fizer isso uma vez por mês, imagina, uma corrida mensal e um evento online de saúde, acabou. Tipo, não existe concorrência, cara. Não existe concorrência para iniciativas inovadoras. Não existe. E aí você vai ficar bem tranquilo, bem longe de qualquer comparação. Pensa nisso. Eu acho que bônus é um excelente atalho, um excelente facilitador para você matricular esses 100 alunos, para você seguir nessa busca. Lembrando que amanhã, 14 horas, nessa quinta-feira, às 14 horas, a gente tem uma Masterclass, onde eu vou mostrar o processo completo. São 2 campanhas, uma campanha de um dia e uma campanha de um mês. Essas campanhas são baseadas em 3 passos: distribuição de conteúdo, fazer campanhas de captação, de convite, cadastramento das pessoas e, por último, a conversão, a venda. E ali é onde você vai precisar, sem dúvida nenhuma, ter uma proposta de venda, ter um programa bem estruturado, com uma proposta de venda bem clara, para ter essa oferta. E essa oferta bem colar com as pessoas, você ter uma grande taxa de conversão em cada uma dessas ações, tá bom? 14 horas da manhã, se você é da área fitness, se você é profissional, se você tem uma academia, um box, um estúdio, enfim, se você trabalha com fitness, esse é um convite para você. Retomando aí todo o projeto, esse é um projeto para 2021, mas eu estou trazendo ele agora, assim me força a produzir e a fazer, tá bom? Então amanhã temos ainda a live das 10 da manhã e às 14 horas, Masterclass, essa é vamos chamar de live de aquecimento, beleza? Muito obrigado para quem ficou até agora. Pessoal, se valeu a pena, se alguma coisa que eu falei aqui conectou, você teve uma boa sacada, me manda no direct, comenta embaixo desse vídeo, dá um sinal de fumaça, tá bom? Dá um sinal de fumaça aqui pelo Instagram para eu saber que funcionou para você, ó. Russi, Yara, Monteiro na área, que saudade, irmão. Seja bem-vindo. Gui Monteiro, Aline, Emílio, Cleiton, Coach, André, Gi, que hora, que legal. Seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Odi, CrossFit Scar, Otakal e Rogério. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por hoje. Mais um grande dia, Amanhã a gente está junto, tá bom? A possibilidade de ver depois, yes, a gente deixa eu sempre deixo gravado, só se der um problema tecnológico no Instagram,
não dá para ver depois, tá bom? Só se der um problema, mas eu sempre vou deixar gravado. Depois isso aqui é produzido como um podcast, e aí às vezes se você achar mais prático, você coloca aqui, ouve, mais tarde a gente vê isso. Quem sabe aí todos os dias, né, ou quase todos os dias, quem sabe a gente bate um recorde de podcast aí em 1 ano, 2 anos, tem um número assustador de conteúdo para ajudar as pessoas que querem matricular sem alunos, tá bom? A pergunta foi sobre a Masterclass. Boa, André, entre no grupo do Telegram e com certeza eu vou fazer o meu melhor para deixar gravado, porque eu vou fazer uma transmissão de YouTube. Nunca deu pau. No Telegram às vezes dá problema, né? Mas então é para ficar gravado sim. Beleza? Conta com isso. Quem sabe depois eu até edito um pouco a Masterclass, tiro alguns trechos, deixo ela só o filé mesmo para quem for assistir mais tarde. Tá bom? Beijão, gente. Valeu. Tchau, tchau. Fui.